Olá, meu nome é Regiane e a aula de hoje é uma questão de geometria espacial de nível médio da Banca Instituto Mais. Essa prova foi aplicada em 2018 para o concurso técnico legislativo na Câmara Municipal de Sumaré. Vamos ao enunciado? Um prisma regular hexagonal é tal que a sua altura possui a mesma medida que o lado do hexágono, que é a sua base. Se o seu volume é 324 raiz de 3 centímetros cúbicos, a medida do seu lado expressa em centímetros é um número primo, múltiplo de 2, múltiplo de 5 ou múltiplo de 7. Bom, o primeiro passo é interpretar o enunciado e anotar as informações mais relevantes. Então, o que diz o enunciado? Que é um prisma regular hexagonal, que é esse aqui, que é o hexágono. A altura possui a mesma medida que o lado do hexágono, que é a sua base. Então, se nós encontrarmos a altura, ela é igual ao lado. E aqui ele está perguntando o quê? O lado. Então, se nós encontrarmos o valor da altura, nós encontramos o valor do lado. Ó, boa informação. E aqui ele já dá para nós o volume pronto. E ele quer saber o que aqui? Ele quer saber se a medida do lado é um primo ou um múltiplo desses daqui. Então, nós vamos anotar as informações mais importantes. É claro que lá na hora do concurso a gente só vai grifar mesmo, só vai sublinhar mesmo. Não dá tempo de ficar anotando coisas porque é muito corrido, né? As questões da Banca Instituto Mais, elas são bem trabalhosinhas. Então, se a gente começar a perder tempo anotando muito, a gente não consegue fazer a prova. Mas, aqui na hora de a gente aprender, é importante a gente anotar. Porque se a gente anota, a gente não se perde. E quando a gente estiver sabendo bem, tiver craque nisso, então a gente não vai nem sentir essa necessidade de estar anotando tudo. Mas nesse caso aqui, quando a gente está começando a aprender, é bom a gente anotar. Então, o que o enunciado está dizendo? Que é um prisma regular hexagonal, ou hexagonal, né? Tem gente que fala hexágono, tem gente que fala hexágono. É um prisma regular hexagonal. O volume é 324 raiz de 3, a altura é igual ao lado e o lado é igual à base. É isso que o enunciado disse para a gente. O que ele quer saber? A questão quer saber a medida do lado do prisma e se essa medida é um número primo, múltiplo de 2, 3, 5 ou 7. Certo? Então, vamos lá. Tem uma sugestão aqui para você. Pausa o vídeo, tenta resolver. Por quê? Porque quando a gente tenta resolver sozinho, sem ouvir a explicação antes, a gente vai resgatar lá do nosso primário lá, na época que eu estudei era primário, eu não falava ensino fundamental ainda, mas a gente vai resgatar lá do fundo do nosso inconsciente as informações que a gente tem a respeito disso. E aí a gente vai descobrir o que a gente realmente tem de dúvida. Porque se a gente fizer só depois da explicação, quando a gente está vendo a explicação, parece tudo muito óbvio. E a gente vai fazer logo depois da explicação, a gente consegue. Só que depois que passa alguns dias, se você for tentar fazer de novo sozinho, você não consegue mais. Então, é importante a gente sanar as nossas dúvidas reais. E só conseguimos sanar essas dúvidas quando a gente entra num conflito de, putz, chegou num ponto que eu não consigo passar daqui. Aí eu preciso de uma explicação para que eu consiga ir adiante, certo? Mas é só uma sugestão. Se você preferir, fica aqui comigo, já recebe essa explicação agora mesmo, tá bom? Vamos lá? O primeiro passo foi interpretar o enunciado. O segundo passo é lembrar as fórmulas da área da base e do volume do hexágono. Lembra que o exercício disse que a base é igual ao lado? Igual à altura? Que todo mundo veio igual. Então, se a gente encontrar a altura, a gente encontra o valor do lado, né? Então, qual as fórmulas que nós vamos precisar aqui lembrar? Nós vamos precisar lembrar a fórmula da área da base e a fórmula do volume, porque ele já dá o volume pronto para a gente. Então, a gente já tem a informação do volume, a gente só precisa substituir a informação da área da base para encontrar a incógnita, que a incógnita é a altura. Certo? Então, vamos montar a equação, que aqui é o nosso terceiro passo. Então, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. Volume é igual à área da base vezes a altura. Quem é o volume? É o que o exercício tinha nos dado, 324 raiz de 3. Quem é a área da base? É a fórmula pronta.
que é igual 3 vezes x ao quadrado, raiz de 3 dividido por 2. Então, nós substituímos dentro dessa fórmula a área da base. Vezes a altura. Quem é a altura? Não sabemos. Quando não sabemos, é uma incógnita, é o x. Então, a equação vai ficar assim. 324 raiz de 3 é igual 3 vezes x ao quadrado, raiz de 3 dividido por 2 vezes x. O quarto passo é resolver essa equação aqui. Então, vamos lá? 324 raiz de 3 é igual 3 vezes x ao quadrado, raiz de 3 vezes x dividido por 2. O que nós temos nesse lado da igualdade e nesse lado da igualdade que forem exatamente iguais, nós podemos cortar. Porque tudo que faz de um lado da igualdade pode fazer do outro lado. Então, se elas são exatamente iguais, nós podemos simplesmente cancelá-las. E é o que nós vamos fazer aqui. Então, vai ficar assim. Quando eu cancelo a raiz dos dois lados, ele vai sobrar o restante. Não, eu copio. 324 é igual a 3 vezes x ao quadrado vezes x dividido por 2. A única coisa que eu fiz foi cancelar aqui, tá bom? Passamos o 2 que está dividindo para o outro lado da igualdade, invertendo a operação. Como que eu faço isso? Se ele está dividindo, eu passo para lá multiplicando, que vai ficar assim. 324, que multiplica 2, que é esse 2 que passou para lá, que igual, copio o restante, 3 vezes x ao quadrado vezes x, certo? Resolvo essa multiplicação, 324 vezes 2 igual a 648, que é igual, copio o restante, 3 vezes x ao quadrado vezes x. 648 é igual a 3 vezes x. Vamos somar a potência e conservar. Então, conservo o x e somo os expoentes. Tá? Conservo a base e somo os expoentes. Então, vai ficar x, 2 mais 1, 3. Esse 3 está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo, isolando o x, que é incógnita. Deve ficar 648, ele está multiplicando, vai passar para cá dividindo, igual a x elevado a 3. 648 dividido por 3 é igual a 216, que é igual a x elevado à terceira. Vou isolar o x passando essa potência para o outro lado. Como que ela vai passar? Invertendo a operação. Se aqui ela é potência, qual é o inverso da potência? É a raiz quadrada. Então, ela está como potência, ela vai passar como raiz. Potência de 3, raiz de 3. 216 raiz de 3 é igual a x. Só copiei o 216 e passei a potência como raiz. O que é uma raiz cúbica? É um número vezes ele mesmo, quantas vezes? 3 vezes. Então, vai ficar assim. A raiz cúbica de 216 é igual a 6. Por que a raiz cúbica de 216 é igual a 6? Porque 6 vezes 6 é 36. 36 vezes 6 é 216. Então, 6 vezes 6 vezes 6 é igual a 216. Por isso, a raiz cúbica de 3 é igual a 6. Então, aqui nós encontramos o valor de x, que é o lado do nosso prisma. O quinto passo é conferir os dados do enunciado. O que a questão queria saber? Ela queria saber qual era a medida do lado do prisma. Nós encontramos 6. O que mais a questão queria saber? Ela queria saber se essa medida que nós encontramos era um número primo, múltiplo de 2, múltiplo de 5 ou múltiplo de 7. O sexto passo é encontrar a resposta 6 correta no gabarito. Será que 6 é um número primo? Vamos ver? Número primo é aquele que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, 6 é dividido por 1, 6 é dividido por 2, 6 é dividido por 3. Bom, ele não é dividido por 1 e por ele mesmo somente. Então, ele não é um número primo. 5 é um número primo, por quê? Porque 5 divide por 1 e divide por ele mesmo. Já não divide por 2, porque se eu dividir 5 por 2, vai dar 2,5. Já não dá um número inteiro. Então, 5 é um número primo.
6 não é primo. 6 é um múltiplo de 2? Sim. Por quê? Porque o múltiplo nada mais é do que a tabuada daquele número. Qual é a tabuada do 2? 2, 4, 6, 8, 10. Por quê? Porque 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 3 é 6. Então, nós temos um múltiplo de 2 que é 6. Então, 6, sim, é múltiplo de 2, que é o nosso gabarito. Por que que 6 não é múltiplo de 5? Porque lembra que eu falei que múltiplo é a tabuada? Então, é 5, 10, 15, 20. É aquele número mais ele mesmo e vai se repetindo. Então, é 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3. Não tem 6. Do 5 já passa para o 10 na tabuada do 5. Na tabuada do 7 também já começa com 7. 7 vezes 1 é igual a 7. Não tem 6 na tabuada do 7. E por isso que 6 não pode ser múltiplo de 5, não pode ser múltiplo de 7. Então, o nosso gabarito é a letra B. Vamos para o resumo? O resumo ficou assim. Na hora lá da prova, é só essa continha aqui que você vai montar, tá bom? Você vai lembrar a fórmula do volume para poder substituir. Vai lembrar que essa daqui é a fórmula da área da base para poder substituir na fórmula do volume. Então, é importante você lembrar essas fórmulas. Lembrou as fórmulas, o resto é só fazer a continha. Você vai lembrar que tem que passar para o lado de lá e invertendo os sinais. Você tem que lembrar que o contrário de um expoente, a operação contrária de um expoente é uma raiz. E é só isso, tá? Eu deixei esse resumo aqui, vou deixar esse resumo aqui para vocês poderem copiar a conta e tentarem fazer depois para conferir se está certinho, tá bom? Eu agradeço por terem assistido até aqui. Eu vou deixar aqui no card um link dos vídeos anteriores referente à geometria da Banca Instituto Mais mesmo. E peço para você, se você gostou, deixa seu like aí, compartilha, porque se vocês tiverem interação com a gente vai saber que vocês gostaram para eu poder trazer mais vídeos como este para vocês, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!